Agora vamos entrar naquilo que Deus confiou ao meu coração. O grande problema dos nossos dias é que ninguém espera um Cristo com uma azorrague nas mãos. Muitos aguardam um Cristo de algodão doce, sempre complacente, incapaz de confrontar o pecado e de exercer juízo. Infelizmente, querem um médico sem antes aguardar o juiz. Buscam o terapeuta para a alma, sem antes se renderem ao Senhor da alma. O texto que eu li com vocês, em Ezequiel, no capítulo de número 4, é um diagnóstico espiritual, não apenas da liderança passada, mas é o diagnóstico espiritual da liderança presente. É o raio-x não apenas do rebanho de 2.500 anos atrás. É o raio-x do rebanho do ano de 2026. Deus se levanta como Senhor, como juiz. Seus olhos, que são como de fogo, observa o pastoreio e também o rebanho. O diagnóstico que esse texto nos apresenta é solene e sem generalizar, pois Deus sempre terá pastores fiéis. Mas percebe-se, em muitos contextos, que há um pastoreio, sim, corrupto e corrompido, marcado pelo interesse próprio, pela negligência do rebanho e pelo abuso da autoridade espiritual. Entretanto, Ezequiel nos mostra que esta responsabilidade também está em muitas ovelhas tituladas no texto como gordas. O próprio capítulo nos revela que o pastoreio está doente e corrompido, mas o rebanho também está adoecido. Não há aqui dentro somente ovelhas mansas, quem dera. Não há aqui dentro somente ovelhas dóceis, quem dera. Há ovelhas prepotentes, altivas, oportunistas, orgulhosas, que ferem as fracas. E em vez de promoverem comunhão, oprimem as mais doentes, pisoteiam o bom pasto. E não se contentando em pisotear o bom pasto, elameiam as águas para que elas, as outras, fracas, doentes e que estão necessitadas, não possam beber. O olhar de Deus em Ezequiel 34 alcança pastores maus, mas também declara: julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. O Senhor não ignora a corrupção do pastoreio e também não ignora a soberba do rebanho. Trazendo o diagnóstico da igreja atual, falando de liderança e pastoreio. O pastoreio está centrado no líder e não nas ovelhas. Negligência do ensino da palavra genuína. Evangelho sendo pregado sem arrependimento e contra o pecado.
Pregação a respeito de pecado e santificação está cada vez mais em decadência. Mercantilização da fé, autoritarismo espiritual. Cala a boca e senta, porque eu sou ungido e eu que sou ovelha que morra sangrando. Falta de cuidado pastoral. Nunca visita, nunca liga, nunca pergunta. Saiu, não sabe por quê. Se está doente, não vai no hospital. Omissão diante do pecado. Adulterou, prostituiu-se, fica no cargo. O que conta não é o teu arrependimento, é o dízimo mais alto. Mundanização da igreja, lascívia, sensualidade, não há mais exortação contra a nudez, troca de saia, seja crente, vista um vestido modesto, seja crente, quer cultuar de cropped, volta para casa, vesta uma blusa decente, porque aqui não é prostíbulo, aqui é pasto. Formação superficial de obreiros. O que adianta encher o púlpito de obreiros e diáconos que não sabem servir o reino de Deus? Formação superficial de discípulos nem alcançou ainda o fruto de arrependimento, e no outro dia, para manter cota nas águas batismais, faz mergulhar aquele que ainda nem confessou seus enganos. Nepotismo familiar, tratando a igreja como monopólio. A igreja não é monopólio, a igreja não é empresa, a igreja é do Senhor. A igreja não é herança que se passa de pai para filho. A igreja é dado pastores segundo o coração de Deus. Competição entre ministérios, liderança sem caráter e opressão dentro do próprio rebanho. Não tenhamos medo de dar nome aos bois. Transformaram pastoreio em máfia. Levanta o glória que Deus me reforça. Levanta o glória que Deus me reforça. Máfia, máfia, sim, diz o Senhor, pastoreio não, máfia. O altar
virou um sistema sujo de jogo pelo poder, onde a prioridade não é curar a ovelha ferida, mas é garantir a manutenção do trono político religioso. Homens vingativos que ameaçam e produzem chantagem, oprimindo e querendo cortar a cabeça de João Batista para não serem confrontados com o seu pecado. E o Senhor me toma e diz: põe as tuas dançarinas para dançarem. João pede a cabeça, mas a profecia vai se cumprir. Quem vos fará escapar da ira vindoura de Deus? Esse é o reflexo devastador da igreja brasileira. Ou eu estou ficando louca? Mas há um problema no rebanho, porque não é apenas em cima, está aqui embaixo também. Contaminado pela ganância da liderança, pelo sistema carnal e corrupto, o rebanho também passou a mimetizar esses pecados, cauterizando suas iniquidades entre si. Os irmãos transformaram pasto sagrado em uma arena de oportunismo e arrivismo. O que é arrivismo? Ambição, desejo de alcançar tudo, sem medir a dor, o preço ou o sofrimento dos outros. O pasto tem parecido mais um ringue espiritual de vale tudo. Ovelhas tramando contra ovelhas, usando de alpinismo social e eclesiástico para pisar nas fracas e garantir os melhores lugares. Hoje a palavra que eu prego aqui, no púlpito da igreja em Abreu e Lima, no Congresso de Mulheres, é uma palavra direta para a igreja brasileira que me ouve. Não é mais uma mensagem de entretenimento, não é mais uma mensagem que poderá ser cortada em 1 minuto de um Reels para viralizar nas páginas de fofoca e nas páginas daqueles que querem desvirtuar o que foi dito aqui dentro de um contexto de 1 hora. Não, o que eu trago aqui é uma intervenção cirúrgica do Espírito Santo de Deus. E diante de um cenário assim, precisamos nos questionar com sinceridade. Olha aqui, com sinceridade. Examine o homem a si mesmo. Será que precisamos somente de refrigério, ou a nossa urgência maior é correção e arrependimento?
Porque dependendo do problema das ovelhas, não é só refrigério que elas precisam. Dependendo do problema e da gravidade do rebanho, não é somente consolo que elas precisam. Elas precisam confessar pecados, se arrepender, mudar de rota e seguirem a voz do bom pastor. Eu escrevi nas minhas redes sociais e eu digo aqui: Deus não derrama poder sem arrependimento. A igreja brasileira quer o poder do Espírito Santo sem confissão de pecado. Deus não trabalha assim. Confessa, deixa, e depois glória, renovo, avivamento. Deus não trabalha com quem não quer se limpar. O capítulo 34 é um capítulo em 3 mensagens. Uma para os pastores. Uma para quem? Versículo de número 1. E para os pastores, vai do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deus diz: ó filho do homem, profetiza contra os pastores e prega aos pastores nos seguintes termos. O eterno soberano diz: ai dos pastores de Israel, que cuidam só de si. Porventura, não é a sua missão, como pastores, zelar pelo meu rebanho? Entretanto, vocês não têm cuidado do rebanho. Vocês têm usufruído do rebanho, comendo a coalhada que elas produzem, matando-as e usando sua lã. E para piorar a situação, vocês escolhem quais são os melhores e sacrificam. E os demais vocês ignoram e desprezam. Esse é o diagnóstico do pastoreio. Esse é o diagnóstico do quê? Do pastoreio. Deus pediu a eles, no contexto bíblico, aos reis, aos sacerdotes, aos príncipes, aos juízes: trabalhem pelo meu povo, cuidem do meu povo. E é claro que essa expressão pastor, que abraça a liderança, acabou se tornando comum dentro da nossa linguagem bíblica e tratar da igreja. Pastores, sim. E eu trago essa palavra, sim, aos pastores. Deus não te chamou para ser milionário. Deus não te chamou para ser blogueiro. Deus não te chamou para ser influencer. Deus só te pediu uma coisa: cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, zele pelo um bom pastoreio. O que é zelar por um bom pastoreio? Dê às minhas ovelhas o que elas precisam. E elas precisam de um pasto verde, de água fresca e de uma boa condução e de uma boa liderança. Mas os pastores de Israel, trazendo também para o contexto atual da igreja, foram se corrompendo. A ganância subiu ao seu coração. E a ganância subindo ao seu coração, agora eles olham para as ovelhas não como algo ou alguém que precisa de cuidado, mas alguém que pode dar a eles algo que pode saciar sua carnalidade e seu desejo desenfreado pelo materialismo. Dá para arrancar dízimo da ovelha. Dá para arrancar a coalhada da ovelha. Dá para arrancar carro da ovelha. Dá para arrancar casa da ovelha. Dá para arrancar lã da ovelha. Dá para arrancar coalhada das ovelhas. Dá. Mas uma coisa que não dá é enganar o soberano pastor. Não dá. No versículo de número 4, Deus aponta agora a Ezequiel
o porquê eles se tornaram maus pastores. E por que eles se tornaram maus pastores? Por quê? Primeiro, pensando só em si, desprezaram o rebanho. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, vocês têm dominado sobre ela com tirania e brutalidade. Com quê? Com tirania e... Esse texto significa que eles não deram às ovelhas palavra, ensino, direcionamento. Eles não deram às ovelhas a cura que elas precisavam. Aquela que se desviou, eles não perderam seu tempo em abdicar de si mesmo e ir atrás delas. Aquelas que foram extraviadas, eles não se preocuparam com elas. Antes, eles continuaram dominando sobre elas com tirania e brutalidade. Diga comigo, tirania e brutalidade. Além de se tornarem gananciosos, eles se tornaram violentos, orgulhosos e egoístas. Mas no versículo de número 10, assim diz o Senhor: eis que me posiciono. Eu sou inimigo desses maus pastores. E eu os considero, sim, responsáveis pelo meu rebanho. Sim, haverá, diga comigo, haverá um acerto de contas. Deus está dizendo a eles: haverá um acerto de contas, porque eu não estou vos visitando como um amigo, eu estou vos visitando como juiz. E sim, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. E eu digo aqui o que o Espírito Santo me deu durante a madrugada. Há um grito de Deus através do Filho e do Espírito Santo que toma a minha boca nesta hora. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Por quê? Porque como pastores não olham mais para a necessidade das ovelhas, querem escolher o campo de trabalho dependendo do dízimo alto que ela rende no ano. Haverá uma prestação de contas, porque há pastores que estão preocupados com a sua ostentação e procurando qual será o Rolex mais caro da sua coleção, enquanto falta pão na mesa do carente e do necessitado. Sim, haverá uma prestação de contas com pastores que foram dormir planejando qual será o próximo pecado oculto que ninguém descobrirá. Haverá uma prestação de contas com pastores que aplicaram fortunas em viagens de luxo e negligenciaram o campo missionário. Haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas com pastores que abandonaram a oração, a leitura da palavra, o jejum, o pastoreio prático, deixando definhar na cama de hospital uma irmã do círculo de oração, um obreiro, e nunca perguntaram como está sua saúde. Haverá uma prestação de contas com pastores que no ano eleitoral estão usando a cabeça das ovelhas como cabo eleitoral e contratando assessores políticos, vendendo o púlpito por favores e transformando o povo de Deus em massa de manobra pelos interesses partidários. Haverá uma prestação de contas.
Haverá uma prestação de contas com pastores que se associaram aos falsos profetas e colocaram Jezabel no púlpito para devorar a lã das ovelhas. E se o temor do Senhor desce nessa hora, receba aí autoridade e coragem. Haverá prestação de contas com pastores que usaram e estão usando de chantagem espiritual e manipulação psicológica para manobrar as ovelhas em transferência de Pix. Deus não precisa do teu Pix para falar contigo. Ele é Deus. Falsas revelações, falsas profecias, pastores que têm se associado com falsos profetas, falsos mestres, charlatões, destruindo famílias, casamentos e ovelhas. Haverá uma prestação de contas, assim diz o Senhor. Haverá uma prestação de contas com pastores covardes que tolerarão, silenciando pecados morais escandalosos apenas para manter o dízimo gordo do pecador, e se tornaram omissos e mantiveram o cargo ministerial de homens levianos. Haverá uma prestação de contas. E Deus diz: eu, na versão Bíblia, a mensagem, eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Assim diz o Senhor, e eu não me acovardo agora. Se preparem, vocês verão pastores fugindo de país. E diz o Senhor, e não é porque Deus abriu uma porta lá, é fuga do estelionatário, é fuga da lavagem de dinheiro. Deus demitirá do pastoreio, diz o Senhor. Eu expurgo vocês, eu tiro vocês. Sabe por quê? Porque homens assim não abrem mão das ovelhas, porque são gananciosos. Mas se eles não saírem, Deus os tirará. Sai enquanto é tempo. Se humilhe enquanto é tempo. Diga para a igreja o porquê está saindo de verdade. Deus trará à tona a máfia, a sujeira escondida debaixo de tapete. E não vem depois com textos nas redes sociais dizendo: é porque Deus está me prosperando e me abriu a porta nos Estados Unidos. Não, isso não é mudança de vida espiritual. É fuga, é fuga, covarde, é fuga. Mas olha aqui para mim. E agora eu derramo consolo. O pastor mortal
é corrupto, sim. O pastor mortal se vende à máfia e ao sistema, se vendem. O pastor mortal quer amordaçar a boca de Deus, calando verdadeiros profetas. Eles fazem isso? Fazem sim. O pastor mortal abandona. O pastor mortal se torna egoísta. O pastor mortal entrega aos abutres e às rapinas as suas ovelhas. Mas o pastor imortal, o pastor imortal, o pastor imortal, quem é ele, igreja? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto, quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto para o inferno ouvir. Quem é ele? Jesus. Jesus, o pastor imortal, é santo, é justo, é bom, é reto, é perfeito, e nele não há corrupção. O pastor imortal